os combustíveis vendidos em Alagoas são considerados mais caros do Brasil. Os donos de postos dizem que o motivo é a alta tributação. Mas os consumidores também reclamam da falta de concorrência. A prática de cartel é investigada pela Assembleia Legislativa. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente o deputado estadual Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco, que veio a Alagoas para participar de uma sessão da CPI dos combustíveis. Deputado, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O que é que motivou os parlamentares de Pernambuco a fazer essa investigação de sonegação fiscal e depois de adulteração? Ou foi o contrário? Bom dia, Gilvan. Na verdade, em Pernambuco nós tivemos duas CPIs. A primeira da sonegação fiscal e a segunda da adulteração de combustível. Pernambuco tinha uma verdadeira estrutura fraudulenta no setor de combustível. Para se ter uma ideia, nós depois que abrimos a CPI, o Estado arrecadava em torno de 30 milhões por mês. Hoje nós arrecadamos em torno de 130 milhões. No primeiro mês, a CPI deu ao Estado um acréscimo de 30 milhões, ou seja, o que ele arrecadava 30 passou a arrecadar 60. Se aumentou 100%. Se aumentou 100%. Então, se tinha uma estrutura fraudulenta, um esquema que envolvia inclusive o judiciário, ou seja, você tinha envolvimento de juízes, de desembargadores. Através de quê? De liminares? Concedendo liminares judiciais. Você tinha um grande esquema de empresas laranjas que, através de liminares, conseguiam não recolher o imposto devido, ou seja, ao Estado. E daí, quando a gente se debruçou sobre isso, se viu uma teia muito grande e que lesava os cofres de Pernambuco de uma forma irreparável. Tivemos o apoio decisivo do então governador Jarbas Vasconcelos, que apoiou a Assembleia, nos apoiou nas investigações, e nós conseguimos daí adentrar dentro dessa máfia e fazer com que em Pernambuco isso se cessasse, ou seja, você reduziu hoje substancialmente, eu não tenho conhecimento de liminares hoje judiciais. Nós tivemos depois o desdobramento, ou seja, grandes empresários do setor, inclusive, foram presos e encaminhados pelo Ministério Público através das provas que nós colhemos na CPI, e que, de fato, os números demonstram que foi uma CPI que deu um resultado positivo a Pernambuco e que, inclusive, serviu como uma referência para todo o Brasil. E ela pode servir de referência aqui para Alagoas. O senhor acredita que se encaixa na expectativa da CPI que foi instalada na Assembleia Legislativa de Alagoas? Eu acho que sim. A gente, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho observado da intenção de todos os deputados que estão coordenando esse trabalho, eu vejo que é um trabalho que merece uma atenção e por isso nós estamos aqui. E existe uma ligação direta entre a sonegação fiscal e a adulteração dos combustíveis? Deu para se perceber isso? Existe muito grande. E são duas máfias diferentes, né? Uma é a máfia de se lesar o dinheiro do povo, ou seja, através da Secretaria da Fazenda. E outra é efetivamente lesar o consumidor, não é? O que é muito sério. Então nós conseguimos, inclusive Pernambuco foi o primeiro estado no Brasil a conseguir, com a Agência Nacional do Petróleo, que nós fizéssemos um convênio com a Agência Nacional do Petróleo, porque, para você ter uma ideia, Gilvan, você tinha um fiscal da Agência Nacional do Petróleo que fazia Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Então nós fomos à Agência Nacional do Petróleo mostrar que isso era um absurdo, que isso não poderia estar acontecendo. Então Pernambuco firmou, e foi o primeiro estado a fazer isso, um convênio com a Agência Nacional do Petróleo, que hoje nós temos, através da Secretaria da Fazenda, autorização e outorga da ANP para autuar, inclusive fechar os postos. Então, essa atuação fez com que também se reduzisse bastante a adulteração. Agora, é importante também que se diga que essa questão da adulteração é uma coisa muito dinâmica, ou seja, quando você faz uma ação, porque um tanque de gasolina de um posto, ele em 2 dias ou 3 dias, ele é consumido. Então, muitas vezes, a ação, quando é feita, os donos, os maus empresários que fazem, praticam esse tipo de ato, eles param de fazer porque estão sabendo que está havendo uma ação. Então, por isso que essa ação ela tem de ter uma continuidade, ela tem de ser contínua. Fiscalização é super importante, então. Sem dúvida. Fiscalização e punição.
né? Nós fizemos, inclusive é de nossa autoria, uma lei, uma legislação, em que se um posto for pego adulterando o combustível, a Secretaria da Fazenda ela é obrigada a fechar esse posto e ela, inclusive, ela colocará na frente do posto uma faixa dizendo que aquela bomba foi fechada por prática de adulteração de combustível. Pelo que o senhor está falando, então, ao lado da CPI, paralelamente à CPI, foram criadas leis, foram criadas mudanças que foram se adequando a essa realidade. Exato. Então foram essas experiências que nós tivemos no decorrer da CPI que nos fez a criar essa legislação. Isso seria necessário em Alagoas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Já colocamos à disposição dos deputados da CPI essa nossa legislação e todos os dois relatórios, o relatório da primeira CPI da sonegação e o da segunda da adulteração de combustível. Então a gente acredita, e essa é a nossa intenção, eu estou aqui com um deputado do PT, o deputado André Campos, que também veio comigo, porque nós queremos ajudar o Estado de Alagoas, nós convivemos com a dificuldade que o Estado tem, precisando de caixa, precisando de recursos, e que é inadmissível que esses recursos estejam sendo desviados, que poderiam estar sendo aplicados em educação, em saúde, enfim, segurança pública, e está sendo muitas vezes desviado dos cofres públicos. Então a nossa intenção é colaborar com a CPI, que me parece que está disposta a enfrentar uma grande dificuldade. Agora é importante que se tenha o apoio da imprensa, é fundamental o apoio do governador e é também importante o apoio do judiciário. Só assim é que se conseguirá, de fato, resultados que toda a sociedade alagoense precisa e espera. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Bom Dia. Muito obrigado.